um dos pontos da inteligência artificial é esse ganho de produtividade muito rápido. A partir do momento que as atividades, as tarefas muito operacionais estão a um clique. Eu consigo fazer uma animação em 2 minutos. A gente estava conversando aqui antes, Exato. algo que levava 3, 4 horas. Isso se estende para uma série de usos. Tem uma IA que eu gosto muito, que é o Notebook LM, que é do Google, é gratuito. Para quem é estudante, é excelente, de graduação, de pós-graduação, porque ele traz, por exemplo, você pode subir uma série de conteúdos e ele faz provas, simulados em cima daquilo. É uma boa forma de estudar. Tem uma ferramenta dentro desse notebook que é um pouco até assustadora. Você consegue subir, por exemplo, uma série de artigos científicos e você pode gerar um podcast de 2 pessoas batendo um Ah, papo meu Deus. nessa naturalidade sobre os insights daquele material. Nossa, qual é o nome da... Notebook LM. Estamos vivendo um dos momentos mais transformadores da história da humanidade, a era da inteligência artificial. Pela primeira vez, criamos algo que automatiza tarefas, que se adapta, aprende e interage com a gente de uma forma surpreendentemente humana. A ciência já sabe que o nosso cérebro se adapta às nossas funções cognitivas de acordo com a situação que a gente vive, com o contexto. E aí, com a neuroplasticidade, a gente vai otimizando essas funções cognitivas. Mas será que o uso da inteligência artificial nos ajuda a seguir otimizando o nosso cérebro ou nos torna dependentes tecnologicamente? A inteligência artificial também promete aumentar a nossa produtividade, ajudar na otimização de tarefas repetitivas, as tarefas mais burocráticas, fazendo com que a gente tenha mais tempo para pensar estrategicamente, criativamente. Mas uma vez que é inteligência, uma vez que tem algoritmos que tomam decisões e que persuadem, será que realmente a gente está ainda ali no volante do carro, no protagonismo, ou estamos perdendo autonomia para a tecnologia? Como ficam as nossas relações? Como ficam as nossas emoções? Como é que a gente lida com o ser humano que nos frustra, que é incerto, que é imprevisível, que é vulnerável, frente à sedução de estar ali falando com o chat GPT, de estar conversando e tendo resposta para tudo? É sobre isso que nós vamos falar com essa queridíssima gente, Luciana Mineve, psicóloga, CEO da Singulari. Seja muito bem-vinda, Lu. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui. Gente, que tema, hein? A primeira pergunta que eu quero fazer quando a gente combinou esse tema é de saber o que te encanta tanto. Como é que esse tema chegou na tua vida? Olha, eu acredito que a gente está vivendo a maior revolução da nossa era. O surgimento, aliás, o uso da inteligência artificial como está hoje, porque não é um tema novo, inteligência artificial é um tema que tem pelo menos 50 anos. Só que antes era um tema que era exclusivo da área de tecnologia, era um tema caro. Quem queria investir em inteligência artificial tinha que investir muito dinheiro e muito tempo. Mas desde 2022, essa tecnologia impressionante está disponível para todos nós. Isso vai mudar, Maíra, tudo. Isso vai mudar e já está mudando a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona. Isso aqui é maior do que o surgimento da internet. Assim, hoje a gente conversa e fala, lembra que na nossa época a gente fazia trabalho da escola, copiado da Barça no papel amasso? A gente vai estar conversando. Lembra que a gente preenchia planilha, que a gente fazia pesquisa, que a gente fazia apresentação no PowerPoint? Então, assim, isso é muito transformador em todas as áreas de trabalho e do conhecimento. É por isso que eu estou tão fascinada. Acho que a gente ainda não entendeu, de maneira geral, enquanto sociedade, os impactos disso, e tem impactos, obviamente, positivos e negativos, e a gente ainda precisa desenvolver um equilíbrio de como se relacionar com essa tecnologia, mas é impressionante de ver, por exemplo, a ferramenta que você citou, o ChatGPT, como ele é capaz de produzir
textos, imagens, pesquisas profundas, inclusive com referências sobre as mais diversas temáticas. Então, assim, nós temos a inteligência limitada, obviamente. O nosso banco de dados, enquanto ser humano, ele tem uma limitação. Quando a gente fala de uma inteligência artificial, a gente está falando de bancos de dados muito mais robustos. Então, a minha forma de ver é que a gente tem como ter a nossa inteligência amplificada. É claro que um monte de ressalvas, eu acho que a gente vai conversar sobre isso aqui, mas, de maneira geral, é conseguir, de fato, entender que eu não preciso passar 3 horas fazendo uma apresentação em slide, basta eu fazer um texto corrido, colocar numa inteligência artificial e eu tenho uma série de opções de apresentação bem interessantes. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, o ChatGPT é só uma delas, é só a pontinha do iceberg, mas, assim, as possibilidades são realmente infinitas. E o que a gente estava conversando antes de começar o episódio, não dá para a gente negar isso. É um caminho sem volta. Então, eu acho que essa postura de falar bem assim, eu não gosto disso, isso é ruim, é maléfico, eu não quero saber disso, não dá, né? Eu acho que não foi a mesma discussão do surgimento da internet. E, assim, a preocupação dos pais, e agora os filhos não vão mais pesquisar na Barça, vão ter todas as respostas à sua mão. E, assim, a gente precisa aprender a lidar porque é um caminho sem volta. E quem não entendeu isso, e quem continua muito resistente, vai perdendo a oportunidade de ter, como eu falei, a sua inteligência amplificada e de ter ganho de produtividade. Um dos pontos da inteligência artificial é esse ganho de produtividade muito rápido. A partir do momento que as atividades, as tarefas muito operacionais estão a um clique. Eu consigo fazer uma animação em 2 minutos. A gente estava conversando aqui antes, algo que levava 3, 4 horas. Isso se estende para uma série de usos. Tem uma IA que eu gosto muito, que é o Notebook LM, que é do Google, é gratuito. Para quem é estudante, é excelente, de graduação, de pós-graduação, porque ele traz, por exemplo, você pode subir uma série de conteúdos e ele faz provas, simulados em cima daquilo. É uma boa forma de estudar. Tem uma ferramenta dentro desse notebook que é um pouco até assustadora. Você consegue subir, por exemplo, uma série de artigos científicos e você pode gerar um podcast de 2 pessoas batendo um papo nessa naturalidade sobre os insights daquele material. Nossa, qual é o nome? Notebook LM, que é do Google, é gratuito e está disponível. Então, assim, por exemplo, eu tenho 2, 3 artigos para ler, eu ponho um podcast e eu vou ouvindo no caminho do trabalho. Né? Então, assim, gente, é impressionante. É claro, e aí quando a gente fala, né, da capacidade do nosso cérebro, isso pode gerar uma preguiça mental, em alguma medida também, claro. E aí, por isso, os cuidados, e a gente ainda não sabe quais são as melhores práticas. A gente está tateando um pouco dessa tecnologia. Então, acho que o uso, por exemplo, por crianças e adolescentes precisa ser monitorado para que nós, adultos, já temos senso crítico, já temos repertório, e ainda assim nem tanto, né? Ainda tem pessoas que se perdem no uso dessa tecnologia, mas para crianças e adolescentes em formação, acho que precisa de cautela, mas não tem como a gente também isolá-los dessa tecnologia. Né? Então, a gente precisa encontrar um caminho do meio que essa tecnologia, de fato, seja mais benéfica do que maléfica, e eu acredito que ela tem potencial para ser, sim. Que bacana. Não, é isso. Eu lembro que isso aconteceu também com a criptomoeda. Eu negociava criptomoeda na época da Austrália, eu estava em 2016. Agora que está sendo regulamentado, a gente está pensando sobre isso. Vai chegar esse momento em que a gente vai precisar ter mais limites e combinados e regras do jogo, não é? Sem dúvida. O ChatGPT teve uma atualização na semana passada que se movimentou toda a internet. Não sei se vocês notaram, nas redes sociais só tinha desenho animado de todo mundo. Isso foi uma nova atualização do ChatGPT. E aí, um dos estúdios começou a brecar, porque isso aqui fere direitos autorais. Então, eu acho que essas regulamentações ainda precisam acontecer. Exato. Não dá para a gente usar de maneira irrestrita, mas
é um processo. Então, assim, essas regulamentações precisam acontecer para que seja, de fato, mais benéfico do que maléfico. Agora, eu vou te levantar, que eu acho que esse é o nosso papel, né, Luciana, de a gente fazer uma reflexão crítica. E crítica não significa dizer que é negativa, Claro. mas a gente pensar, de fato, sobre essas coisas. Duas grandes preocupações que eu tenho sobre isso e eu quero te ouvir. A primeira delas é de pensar no nosso cérebro mesmo, sabe? Na neurociência. Então, a gente já entendeu, como eu falei no início, que o nosso cérebro, o funcionamento dele, muito mais do que genética, é o que a gente faz com o nosso cérebro, né? Então, essa nossa capacidade de desenvolver, capacidade de trabalhar o cérebro, fazer essa musculação mental para a gente melhorar as nossas funções cognitivas, também reflete o contrário disso. Claro. Então, se eu não estimulo, se eu não desenvolvo, eu posso atrofiar. Então, estudos já mostram, por exemplo, que muito tempo de tela diminui a nossa capacidade de atenção. De concentração. De concentração, né? A atenção concentrada. A questão da memória também. Então, se eu não faço todo um processo de pensamento, de atenção, de armazenamento, porque eu tenho meu HD externo no ChatGPT, todas as informações estão na minha mão e não na minha cabeça, eu também tenho um prejuízo nessa capacidade de memorização. Como é que você visualiza isso? E eu ainda acrescentaria mais um aspecto nessa equação, que é a avalanche de informações. Então, Boa. O nosso cérebro não está preparado para receber o volume de informações que a gente está acessando. Isso. Então, é o dia inteiro rodando em rede social e aí pulando de uma rede social para outra. Então, ainda tem esse aspecto na equação. Assim, o meu entendimento, de novo, é que a gente vai ter que encontrar esse equilíbrio e que algumas coisas não vão sair de moda. Por exemplo, ler um livro. O brasileiro é uma das populações que menos lê. Ano passado foi feita pesquisa e esse número foi, assim, muito pequeno de ainda leitores. E tem a ver com a nossa capacidade reduzida de atenção. Então, o excesso de tela impacta a nossa capacidade de manter a atenção que é necessário para o processo de leitura. Então, eu acho que, assim como está acontecendo um movimento, por exemplo, nas escolas, de redução de celular. Então, assim, acho que os adolescentes foram expostos a muito celular, muita tela, agora tem todo um movimento de redução disso, as escolas estão aderindo. Eu acho que vai chegar esse momento da gente precisar dessa redução. Então, assim, eu acho que está todo mundo deslumbrado com essa tecnologia tão disponível. E está usando o tempo inteiro, mas não substitui pensamento crítico. Inclusive, o Fórum Econômico Mundial coloca pensamento crítico como uma das habilidades mais importantes para o profissional até 2030. O relatório deles, eles fazem um relatório do futuro do trabalho, que eles falam dessas competências para os próximos 5 anos. O relatório deles está fresquinho, foi de janeiro desse ano. E o primeiro é pensamento crítico. É exatamente a capacidade de refletir. Será que eu não estou passando tempo demais? Será que essa informação é de fato válida? Então, assim... e outra coisa, você falou, por exemplo, de musculatura. Esporte é algo que contribui muitíssimo. Então, idealmente, se a gente conseguir diminuir, dentro do nosso volume de trabalho, atividades operacionais, atividades que podem ser automatizadas, pelo menos na teoria, isso me libera mais tempo para gastar realmente esse tempo com outras atividades. Esporte, relacionamento humano. Então, assim, esse é o cenário ideal, mas eu sei que ele não é o real. O que está acontecendo é que as pessoas estão passando ainda mais tempo com tela. Então, assim, isso vai requerer assim, uma mudança, eu acho que enquanto sociedade, da gente ser mais reflexivo e mais crítico enquanto sociedade. Então, assim, nem tudo precisa ser perguntado do ChatGPT e nem do Google, né? Então, eu acho que cada um vai ter que encontrar o seu equilíbrio. Eu acho que as organizações precisam ter boas regras de conduta e de governança para o uso de tecnologia, para que a gente não fique completamente dependente, né? Então, assim,
assim, em resumo, a gente ainda tem que encontrar esse caminho, porque esse caminho ainda não foi trilhado. E é tudo muito novo, né? Acho que combina muito o que você fala do brasileiro que lê muito pouco comparado com os outros países, porque nós somos que mais usa, que mais usa a tela, rede social, então faz todo sentido, né? Uhum. Faz todo sentido. É, de fato, um grande desafio. E eu acho que requer da população uma maturidade. Me lembrou, Lu, uma pessoa que começa um relacionamento. E aí fica apaixonado, só vive isso. É isso aí. Né? É verdade. É muita dopamina, só vive isso, isso. É aquela paixão e não quer mais saber de nada, né? É exatamente, gostei da correlação. Mas aí essa paixão passa. Eu acho que dá para desenvolver um bom relacionamento, um relacionamento maduro, mas que não é essa paixão. Gostei, Boa, vou usar essa referência agora. Pronto, eu acho que é isso. A outra preocupação que eu tenho, e eu tenho trabalhado muito isso, tenho visto muito na clínica, não só essa dificuldade de ter atenção e até de pensar sobre as coisas, mas principalmente a solidão, Luciana. Uhum. E aí a gente estava conversando sobre isso antes de começar. Se eu tenho, imagina, eu tenho um ser relacional aqui, tecnológico, mas ele é virtual, mas ele é relacional, que conversa comigo, responde todas as perguntas, que me afaga, que me reforça, que me anima, numa relação controlada, não vulnerável, não frustrante. Qual é a minha habilidade de me relacionar com uma pessoa que não vai saber nem dizer o que sente, às vezes, que não vai dar o que eu quero, sabe? Que vai me trair muitas vezes, que vai me ferir. Será que a gente não se torna mais inábil socialmente? Eu acho que a gente vem trilhando esse caminho, né? Com as redes sociais, Isso. Já alienando boa parte da população. Então, você olha para a rede social, você olha para a sua vida e você diz: eu não tenho uma vida tão boa, eu não tenho um corpo tão bonito, eu não tenho tanto dinheiro, E aí, esse processo, eu acho que a gente já está passando enquanto sociedade, de idealizar a vida real. Assim, o que a gente vê nas redes sociais não é real. E eu acho que o surgimento da inteligência artificial conversacional se soma a esse movimento que já vinha acontecendo. E eu acho que isso aqui vai trazer impactos, sim, de pessoas que vão se relacionar com a tecnologia. Então, assim, e as atualizações estão cada vez melhores. O ChatGPT 4.5, porque ele tem várias versões, cada um serve a uma demanda diferente, o 4.5 ele vem mais hábil em empatia. Então, ele vem com uma característica que ele te entende, entre aspas, um pouco melhor. Então, assim, eu não duvido que num futuro próximo algumas pessoas escolham se relacionar com a tecnologia ao invés do ser humano, exatamente pelos pontos que tu colocaste. Porque uma relação humana é cheia de vulnerabilidade, de frustração, de erros e acertos. E com a população conseguindo lidar cada vez menos com a frustração, isso é possível de ser um caminho, e eu acho que tu vais enfrentar muito na clínica nos próximos 5 anos, alguma coisa nessa direção. Eu já vi algumas matérias lá dos países orientais tendo esse tipo de relacionamento. E aí eu já recebi paciente bem assim, nossa, eu não consegui esperar a próxima sessão, e aí eu fui conversar com o ChatGPT para saber o que fazer, como lidar com as emoções. E aí eu já ouvi psicólogos falando, meu Deus, eu vou perder meu emprego. Eu vou perder essa, né? Porque já tem terapia por chatbot, por robô. Você acredita nisso? Olha, muita gente tem medo de perder o emprego para inteligência artificial, mas a verdade é que muita gente vai perder o emprego para quem sabe usar a inteligência artificial. Então, é claro que já tem outras tecnologias, mas o contato humano ele vai ser sempre muito importante. Só que se você consegue usar essa tecnologia a seu favor para gerar uma melhor experiência para o seu paciente, para o seu cliente, seja qual a área de atuação, você está um passo à frente. Então, assim, dentro desse relatório do Fórum Econômico Mundial, ele fala de muitas profissões que vão deixar de existir, especialmente essas que têm a ver com inserção de dados, ou atendimento muito primário, ou responder rede social. Esses vão desaparecer. Mas entre
os empregos que vão desaparecer e os novos que vão surgir, a gente tem aí um superávit, a gente tem 78 milhões de novos empregos surgindo. Então, a gente também não sabe se a gente vai ter, sei lá, um assistente de psicólogo, enfim, a gente não sabe em que direção vai. Mas uma coisa é fato, independente da sua área de atuação, existe uma forma da IA melhorar o seu trabalho. E não dá para você negar isso. Então, assim, se o psicólogo vai ser substituído pela IA, eu acho difícil. Talvez alguns, talvez os ruins, talvez aqueles que, de fato, não são tão competentes assim. Mas aqueles que são muito bons e talvez usarem a tecnologia dentro dos parâmetros éticos e tudo mais para melhorar o seu trabalho, isso já está acontecendo na medicina. Tem um caso que ficou conhecido de uma mãe que já tinha levado o filho em 19 médicos ao longo de 4 anos. E nenhum médico descobriu o que aquela criança tinha. Ela jogou no ChatGPT todos os exames desse período e descobriu uma doença rara, que é de muito difícil diagnóstico. Então, é claro que a base do ser humano ela é limitada, como eu falei, ainda que seja um médico muito estudioso, comparado à base da inteligência artificial, que são todos os livros de medicina do mundo inteiro. Então, percebe que existe benefício aí, não é que o médico vai ser substituído, mas aquele médico que usa essa inteligência artificial, que cria os seus próprios assistentes, subindo os materiais fidedignos, porque tem essa questão. A inteligência artificial não te deixa sem resposta. Ela responde errado, mas ela responde. Mas existem formas de você conseguir proteger isso. Você não precisa jogar só lá no ChatGPT aberto. Você cria assistentes. Os assistentes, você sobe o material para ser consultado em cima daquele material. Então, a gente já está fazendo isso, por exemplo, para funções de atendimento, inclusive de atendimento médico. Às vezes, você manda uma mensagem para uma recepcionista de uma clínica para perguntar sobre algum determinado procedimento e aquela profissional não tem todas as informações. Claro, o que acontece? Hoje, ela espera o médico sair do atendimento para fazer aquela pergunta. Agora, a gente consegue criar assistentes para essa profissional acessar com uma base de dados que aquele médico sugeriu, e aí ela consegue perguntar lá, me diga lá, nesse procedimento, quantos dias precisa de... E aí ele responde de forma fidedigna, porque aquelas informações estão restritas ao que foi realmente colocado lá. Então, assim, se isso não é um benefício, então percebe que tem caminhos possíveis, não alienantes e que melhoram a vida do indivíduo em todas as áreas de atuação. Que fantástico. Bom, a gente levantou poeira, levantou as preocupações, agora vamos falar do bom, né? Você estava me falando de várias inteligências artificiais, vários tipos para várias funções. O que mais te encanta? Olha, gente, tem para tudo. Tem, por exemplo, para fazer música. Eu estava contando aqui que meus filhos adoram fazer música. Tem uma tecnologia que chama Suno, é gratuito, até 10 músicas por mês. Você pode fazer música. Você pode fazer, por exemplo, para o seu consultório, ter uma música específica. Você pode fazer para dar de presente de aniversário para alguém. Faz uma música bonitinha. Tem uma que eu uso muito, que é o Napkin AI, que ele transforma qualquer informação em um formato visual. Então, ele cria ou um infográfico, ou um fluxograma, e ele dá infinitas opções. Então, às vezes, por exemplo, eu estou criando uma trilha lá, eu estou dentro do meu pensamento, olha, tem o passo 1, 2 e 3, e aí eu só escrevo lá tudo no Word e jogo. E aí ele traz um monte de opção, ou uma pirâmide e tal. Então, assim, são inúmeras as possibilidades, né, para melhorar o nosso trabalho. Eu não sou designer, e eu não substituí, por exemplo, a nossa colega designer. Ela continua sendo muito importante porque o que ela faz é ainda mais sofisticado. Ela é uma designer mais estratégica. Mas essa parte que antes eu pedia dela, eu consigo fazer só. Então, assim, de novo entender que pode ser aliado. O Gama, eu não faço mais uma apresentação de PowerPoint. O Gama faz tudo para mim e me dá, assim, um grande prazer quando depois de eu terminar, por exemplo, uma palestra, uma semana atrás eu fui dar uma palestra de um tema novo, fiz do zero, escrevi tudo no Word e eu faria a minha apresentação, depois pediria para o designer dar uma olhada, e aí é uma alegria quando eu vejo, assim, tá lá trabalhando na minha frente, eu estou só olhando a tela do computador e aquela apresentação sendo construída, assim, em segundos. Nossa, é um prazer, assim, por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque, assim, de fato, isso muda o cérebro, né? Eu fico com a sensação de que estou usando o meu tempo de maneira muito mais inteligente. É claro que eu preciso
de fato, pensar se é isso que eu estou fazendo. Se eu estou gastando mais tempo com os meus filhos, se eu estou gastando mais tempo, por exemplo, desenvolvendo a equipe. Essa é uma dor de líderes. A maior parte dos líderes com os quais eu trabalho, que eu me relaciono nos clientes, tem uma dor, que é, puxa, eu não tenho tanto tempo para desenvolver o meu liderado. Porque, enfim, tem um monte de atividades. A partir do momento que você consegue se liberar de algumas atividades operacionais, sobra tempo para o relacional. Sobra tempo para eu olhar para aquele meu colaborador e perguntar, tá tudo bem? Como é que tu vês a tua carreira aqui dentro da organização? Em que caminhos tu gostarias de trilhar? Sabe? Um café mais tranquilo. Então, assim, que a gente encontre esse equilíbrio para usar dessa forma, ao invés de fazer aquela atividade que eu fazia em 1 hora, em 5 minutos, e ocupar os outros 55 minutos com outras atividades igualmente cansativas. Exatamente. E eu estou pensando aqui, talvez eu acho que isso se alinha com esse movimento mundial de diminuir a carga horária de trabalho, né? Essa nova geração, ela também está pensando, cara, eu não quero me esforçar muito, não. Quero fazer as coisas de forma mais rápida para poder viver. Eu acho que é um caminho interessante da gente pensar. Eu acho que é um caminho super interessante, mas eu acho que isso tem a ver com cultura organizacional. Okay. Depende da cultura de cada empresa. E a gente vive num sistema capitalista, né? Então, para muitos, isso aqui vai representar, ok, o que ele fazia em 5 horas, ele faz em 5 minutos, eu vou colocar um monte de outras atividades. É claro que se ele fazia em 5 horas, ele faz em 5 minutos, ele não vai ficar 4 horas e 55 livre. Mas será que a carga horária precisa ser tão robusta? A maior parte dos profissionais trabalha mais do que 8 horas. Né? Então, será que a gente não consegue agora diminuir, adequar dentro de um regime que foi o de fato que a gente contratou? Então, tem muitas discussões éticas que a gente precisa ainda ter quanto ao uso de inteligência artificial. Tem um outro aspecto que é interessante, que mulheres usam menos inteligência artificial do que homens. O que é um problema, porque a gente já tem um desequilíbrio dentro do mercado de trabalho e a tendência é que isso gere um desequilíbrio maior. E o motivo pelo qual mulheres usam menos é muitas vezes por questões éticas, por entender que aquilo ali não é tão ético, de achar que o seu trabalho vai ser apontado como plágio, ou mulher está muito acostumada a ter muito mais esforço. Então, como tem menos esforço, parece que é um trabalho menos valioso. Então, em torno de 30% de uso a menos do que os homens, as mulheres estão tendo, e essas são as justificativas. Então, assim, eu também tenho encorajado muito as mulheres a usarem essa tecnologia, dentro dos limites éticos, obviamente, porque, assim, a gente não quer um desequilíbrio ainda maior dentro do mercado de trabalho. A gente é muito mais sobrecarregada. Então, se a gente conseguir usar isso, inclusive nos outros papéis, não só o de profissional, conseguir otimizar as nossas tarefas de casa, de mãe e de outros papéis que a gente exerce, a gente consegue, talvez, aliviar um pouquinho a nossa carga de tempo. Nossa, super interessante, né? Essa questão de gênero e a gente pensar como é que ressignifica essa identidade, esse espaço da mulher, né? Pensando ainda na liderança, estou aqui, você falou de cultura organizacional e eu pensei nos conflitos geracionais. Um líder super competente na área, mas ele é das 50 anos, né? 50 mais. Como lidar com aquele funcionário, com aquele júnior que assim, faz de uma forma diferente, que faz de forma assistida a atividade? Um dos aspectos principais do uso dessa tecnologia é um letramento em IA. E diferente de outras tecnologias, de fato, eu fiz, por exemplo, o curso de Python numa época que eu achei que não, eu preciso aprender a programar, gente, eu odiei com todas as células do meu corpo. Quando chegou essa onda de IA, eu falei, gente, meu Deus, se o meu negócio depender disso para sobreviver, não sei se a gente sobrevive. Só que é conversacional. Então, eu acho que tem um trabalho de educação a ser feito que quase qualquer pessoa é capaz de usar. Inclusive, tem formas que eu consigo usar com áudio. Eu não preciso nem escrever. Né? Então, as empresas precisam fazer um trabalho grande de letramento em IA, de desmistificar o que é, que não é uma tecnologia hard, como é, por exemplo, programação. Mas, ainda assim, algumas pessoas vão ficar para trás. Eu já trabalhei num lugar que o diretor financeiro não ligava o computador. Assim, muitos anos atrás, mas assim, sei lá, 15 anos atrás, não faz tanto tempo assim,
enquanto diretor financeiro, uma das atribuições dele era contar os papeizinhos que entregavam na lanchonete. Ele era diretor financeiro. Ele permanecia lá, obviamente, porque ele estava há muitos anos, mas não dá para um diretor financeiro não ter um computador. Então, é nessa direção que a gente está caminhando. Assim como hoje, ninguém é contratado para tarefa administrativa sem entender do pacote Office minimamente, de saber escrever um Word, um PowerPoint, um Excel básico que seja, daqui a 2, 3 anos, ninguém vai ser contratado se não tiver o mínimo de letramento em inteligência artificial. Então, assim, o quanto antes a gente vencer as nossas resistências, melhor. E quando a gente fala de adoção de IA, existem as fases. A primeira é a de demonização. Isso aqui é o capeta. Isso aqui vai acabar com a nossa inteligência. Isso aqui... Gente, isso aconteceu com o surgimento do celular. Ai, meu Deus. E claro, e a gente vê hoje que tem malefícios associados, mas tem outros benefícios. Então, assim, a gente tem que vencer logo a primeira barreira, que é a barreira de demonização, e entender que isso aqui veio para ficar. Né? Então, enquanto dono de negócio, você precisa letrar o seu público. Enquanto profissional que quer continuar relevante no mercado de trabalho, você tem que começar a usar minimamente e entender quais as possibilidades que a inteligência artificial pode gerar. E é um pouco viciante, porque, de fato, ninguém gosta de fazer o trabalho operacional chato e repetitivo. Quando você entende como é que essa tecnologia consegue tirar isso da sua frente, meu Deus, é por isso que as pessoas estão viciadas. Não, vicia demais. Eu uso, gente, é maravilhoso, assim, maravilhoso. Ele me ensina bastante, né? Eu adoro isso. Fico pensando também aqui no papel do líder, como aquele, antes a teoria era assim, você não precisa fazer tudo, mas você precisa saber tudo para poder orientar. Será que ainda precisa saber tudo? Eu acho que você precisa saber onde encontrar informação. Porque ninguém sabe tudo. E eu até gosto de falar sobre isso, porque antigamente os departamentos nas empresas era cada um numa sala. Começou uns 15 anos atrás, 10 anos atrás no Brasil, aquela prática de open space, sabe? Que trabalha todo mundo no mesmo espaço. Isso aqui não é só uma tendência estética. O motivo pelo qual isso acontece é porque os problemas ficaram mais complexos, o mundo ficou mais complexo e o meu conhecimento da minha área específica não é o suficiente para resolver o problema. Então, eu preciso interagir com outras áreas para que eu consiga ter diferentes perspectivas daquela problemática e eu encontre uma solução. Porque o mundo mudou e o mundo está mais complexo. 20, 30 anos atrás, uma pessoa de RH resolvia um problema de RH, uma pessoa do financeiro resolvia um problema do financeiro. Agora, um problema de RH, muitas vezes tem que ter uma pessoa do financeiro, da operação, do não sei o quê. Então, assim, isso impactou, inclusive, a forma como a arquitetura é feita dentro dos lugares. Então, assim, não dá para você saber tudo, mas você precisa saber onde buscar as informações. E antes também, a gente separava os profissionais em profissionais generalistas e especialistas. O generalista é aquele que sabe um pouco de tudo, por exemplo, na área financeira, contas a pagar, contas a receber, entende um pouco de contabilidade, isso e aquilo. O especialista é aquele que sabe em profundidade uma ou duas coisas. O profissional desejável no mercado atual é um profissional em formato de T. Ele tem tanto uma amplitude de conhecimentos, ele consegue navegar em diferentes temáticas e ele continua sendo especialista. Então, nesse novo modelo de profissional, em formato de T, essa visão ampliada do generalista, digamos assim, me ajuda a enriquecer o meu repertório. Eu continuo precisando ser aprofundado em uma ou duas temáticas, e aí a gente tem que tomar cuidado de novo com a era de redes sociais, que a pessoa faz um curso no final de semana e vira especialista, não vira. Exatamente. E vende isso, né? E vende. E eu digo, gente, é ótimo fazer um curso de final de semana, mas a barra que aumentou não foi essa barra de especialista, foi a barra de generalista. Ótimo, te deu repertório, te deu experiência, ótimo, mas você não se tornou especialista. E o especialista continua sendo valioso no mercado, especialmente com essa visão mais ampla. Então, assim, não tem como a gente ter todas as respostas. Um dos outros aspectos dentro dessa lista do Fórum Econômico Mundial é curiosidade e vontade de aprender.
Então, nesse mundo em constante mudança, isso tem um valor enorme. Então, aquela história de que chega uma demanda, diz, eu não sei. Não, assim, eu não sei, mas eu vou descobrir quem sabe, eu vou descobrir onde essa informação está disponível. E é esse o perfil de líder que a gente precisa. Nossa, e aí isso bate muito com pessoas perfeccionistas que não querem aprender para não evidenciarem o erro, para não encararem o erro. É um checkmate para essas assim, pessoas, não dá. O mundo, ele está mudando o tempo inteiro. Então, assim, o que eu sabia semana passada, e eu acho que a inteligência artificial está deixando isso mais evidente, não é suficiente para resolver os problemas dessa semana. E eu falo inteligência artificial porque tem lançamento todos os dias e está tendo tipo uma batalha das diferentes tecnologias. Então, a OpenAI lança aí o Gemini já tem uma outra atualização, isso aqui vai acontecendo. Então, de fato, isso está atualizando toda semana. Então, assim, quem é muito apegado a forma como já trabalhava, ou ao seu conhecimento muito concretizado, vai precisar de flexibilidade, é um dos outros aspectos do Fórum Econômico Mundialista. Vai precisar de flexibilidade, porque o mundo está em constante evolução. Então, eu diria que, assim, curiosidade e pensamento crítico são uma combinação extraordinária, porque você se mantém em movimento, estudando, mas você se mantém com o pé no chão, refletindo se isso faz sentido eu consumir, não faz sentido eu consumir. E eu acho que a gente vai tentando buscar esse equilíbrio. Perfeito. Inovação, como fazer isso? Como ser inovador, uma vez que estamos aqui utilizando esses recursos da IA que está pensando pela gente também? Eu acho que esse é o melhor momento do mundo para ser inovador. Porque a maior parte das pessoas tem preguiça. As pessoas não estão... Por exemplo, tem IA que lê um livro em 12 minutos. É isso que as pessoas querem. Esses atalhos, a maior parte das pessoas. Então, assim, as pessoas não estão aprofundando. Para quem é curioso, por isso que eu acho que para quem é inteligente e curioso, isso aqui amplifica a inteligência e a curiosidade. Para quem é acomodado e preguiçoso, isso é uma muleta que vai realmente acontecer. Então, assim, você pergunta do ChatGPT, por exemplo, você está com uma ideia... Você coloca lá ideias e você pede para ele trabalhar em cima daquela ideia 50 alternativas. Tu queres fazer uma campanha de marketing do Dia das Mães, tu queres diferente, tu dá lá o teu prompt e tu diz, ChatGPT, me dá 50 ideias. Eu não tenho capacidade de ter 50 ideias sozinha. Eu me considero uma pessoa até relativamente curiosa. Não tenho. Mas eu tenho um pensamento crítico. E aí, a partir daquelas ideias, eu vou evoluindo. Percebe? Assim, requer tempo, tu tem que ter um tempo de dedicação. A maior parte das pessoas pede uma ideia, essa ideia é boa, é ruim e acabou-se. Tu pode pedir 5, é como se fosse um funcionário que não cansa nunca. Então, você pede 5, 10, 20, 50 ideias. Eu acho que é o melhor momento para ser inovador. Porque nem todo mundo está usando a inteligência artificial na sua máxima potencialidade. Está usando na superfície para resolver aquele problema que ele tem e acabou. Para tirar da minha frente. Mas você quer aprofundar? Nossa, você consegue, tem o Deep Research, tanto no Gemini quanto no ChatGPT, que ele vai te mostrando as fontes, ele vai mostrando como é que ele pensa. Isso. Nossa, é extraordinário. É bom, né? Eu estou claramente encantada, como se pode ver. Eu percebo. Mas você sabe que eu também sempre me encantei com tecnologia, tanto que o meu pós-doutorado foi em tecnologia em saúde, né? Olha lá. E aí eu fui para a Universidade de Coimbra, que é um dos nomes de gamificação e enfim, de tecnologia. Fui para o curso de informática e engenharia, um dos grandes nomes. E aí, sabe o que eu saí de lá com uma mensagem, com um aprendizado. Tecnologia é importantíssimo, mas ela não vai substituir o ser humano. Gente, não vai. Tecnologia é meio, não é fim. Pronto. Eu acho que isso a gente precisa entender para parar a demonização. Não é isso? E outra coisa, você falou, por exemplo, de aplicativo. Hoje, o meu time, que não tem profissionais de tecnologia ainda, a gente está até recrutando, está fazendo o aplicativo no code. Então, é possível que você faça códigos sem saber fazer códigos. Requer trabalho, curiosidade, bastante empenho, mas é possível. E tem os desenvolvedores que agora estão o que eles chamam de vibe coding, que é quem sabe fazer, sabe codar mesmo, assim, mas está fazendo código sem fazer código, usando inteligência artificial. Isso acelera o processo. Então,
até fica tudo muito mais barato. Antes, para você conseguir desenvolver um aplicativo, era um projeto de 6 meses, 1 ano, um investimento robusto financeiro. Agora isso está encurtado, né? E você que entende a sua problemática, você pode trazer a solução, porque também esse processo muitas vezes era mais longo e mais caro, porque você que entende do problema precisava conseguir se comunicar com alguém de tecnologia que não é da sua área de atuação, e aí ele ia testando e aí voltando, não era isso que eu quis dizer. Agora você sabe o seu problema e você possivelmente pode fazer a solução. Isso aqui é muito transformador. Exato. Tendências para daqui a 10 anos, o que você visualiza? Olha, o mundo vai estar completamente diferente do que a gente conhece hoje. E tudo que a gente está falando aqui é, por exemplo, de ganhos de produtividade. Eu encontrei um amigo que foi agora para o evento da NVIDIA, que foi agora em março. Ele falou, Luciana, eu cheguei lá, era um robô servindo café. Eles estavam mostrando uma cirurgia fetal acontecendo por robô. Uau! Assim, hoje, 2025, isso ainda não é uma realidade nossa, mas assim, a gente vai estar vivendo parecido com os Jetsons. Assim, aquilo que a gente via que parecia muito distante, a gente já tem no mundo carros autônomos, com muito menos acidente do que com humanos dirigindo. Então, assim, em 10 anos, assim, a nossa sociedade, o nosso mundo vai estar completamente transformado. Eu me preocupo muito como é que as pessoas vão estar emocionalmente. Exato. Porque eu não sei se o ser humano está preparado para as mudanças tão robustas que estão acontecendo. Isso. Então, eu acho que a gente vai estar muito tecnológico, mas possivelmente com uma crise de saúde mental ainda maior. Não, eu acho que o nosso emocional, a nossa mente, ela não acompanha na mesma velocidade que a inteligência artificial nos desafia, não é? E a educação, ela vai precisar ser repensada, né, nos 180 várias vezes. Gente, porque o mundo mudou não, e a educação é igual a 200 anos. Há 200 anos. Não, igual. Meus pacientes, assim, sabe, com escolas conteudistas, daquela lá da história da Grécia, nananã, e a gente aqui pensando, né, nessa disrupção. Mas também é um desafio. Eu fico pensando, como empresária, eu me coloco no lugar dos outros empresários. Eu fico pensando, se eu fosse dono de escola hoje, tem uma discussão muito grande. Não dá para fugir de usar a inteligência artificial na escola, mas qual é a medida certa? A gente ainda não sabe. Não sabe. Então, isso é um desafio para os donos de escola. Qual é a medida? Não dá para negar e não dá para não usar. Esse é o meu entendimento. Mas a que medida, né? Quanto Exato. por exemplo, as escolas começaram a aderir a Chromebook, não sei o quê. Aí algumas recuaram, outras entenderam que era melhor uma série acima, não com crianças tão pequenas. Então, a gente vai descobrindo no caminho. O que não dá é para ficar parado com lousa de giz em 2025. Não, isso não dá. Mas a gente precisa ser muito críticos e se aprofundar no assunto. A gente precisa falar sobre isso. Né? A gente precisa realmente discutir e estar abertos a opiniões diferentes. Últimas palavras, querida. Olha, eu diria que tem uma oportunidade enorme na nossa frente e a maior parte das pessoas ainda não entendeu. Então, assim, é uma tecnologia revolucionária e que tem baixíssimo custo ou é gratuita, né? Tem algumas ferramentas pagas. Então, assim, a minha recomendação é que você use 10, 20, 30 horas para entender como essa tecnologia pode lhe ajudar. Não tem uma fórmula pronta, uma fórmula mágica. Olha, todo mundo vai ajudar nessa direção. Então, você só vai saber à medida que você usar. E tem tanto conteúdo gratuito disponível na internet. Se eduque nessa pauta, entenda o que é IA generativa, quais são as ferramentas. Assim, use para que o seu trabalho seja melhor, para que você fique mais inovadora, para que você fique mais produtiva, especialmente se você for mulher, dado que a gente tem essa questão de gênero. Mas não dá para correr. Então, ou a gente se antecipa, nem diria que é exatamente antecipação, porque já está acontecendo, ou a gente vai ter que correr atrás do prejuízo. Então, a minha sugestão é que você use hoje. E marque aí no relógio entre 20 e 30 horas de uso para você, de fato, entender como essa tecnologia pode lhe ajudar. Que maravilha. Olha que dia, meu Deus do céu. Estou muito grata por esse papo. Aprendi demais. Obrigada
de verdade. Obrigada pelo convite. Quando foi feito o convite, eu falei, olha, só tem uma temática que eu tenho conversado, porque eu entendo que ela é a temática mais urgente desse momento. Daqui a pouco vai ser um pouco menos, mas obrigada pelo convite, foi um prazer esse bate-papo. Ai, maravilha, a gente pode pensar em aprofundar, tem tantos desdobramentos, né, da inteligência artificial, e eu sou muito grata por esse podcast, assim, pessoas incríveis, conhecimento para a gente poder se debruçar e refletir sobre essas temáticas, não é? Então, obrigada mesmo. E agora, você sabe, é com você, né? Inspire-se e transforme-se.